Vamos orar, agradecer pelas ofertas, agradecer também pelo privilégio que temos de ouvir a palavra do Senhor e que assim Deus tenha liberdade de agir na minha e na sua vida. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado mais uma vez pelo teu cuidado, pelo teu carinho nas nossas vidas, pelo teu sustento todos os dias. O Senhor nunca tem deixado faltar o alimento, o cuidado, o calor para nossas vidas. E assim, ó Deus, nós temos sido supridos em todas as nossas necessidades. Por isso temos o prazer de lhe ofertar, de lhe agradecer, e sabemos que neste ato de ofertar, de dizimar, nós deixamos muito claro para nós mesmos, para o nosso coração, de que tudo que temos e somos vem do Senhor. Por isso toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, nosso Senhor e Salvador. Oramos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Você recebeu no seu boletim o encarte como esse, que tem a nossa temática para esse mês, onde nós vamos conversar sobre a essência do Evangelho. E essa série de mensagens nós vamos iniciar hoje pela manhã. Se você olhar ali, nós vamos ter: o Evangelho é luz, o Evangelho é a verdade, o Evangelho é o poder de Deus, o Evangelho é a justiça de Deus, o Evangelho é a graça de Deus, o Evangelho é uma pessoa, o único Evangelho, e o Evangelho é uma boa notícia. E eu gostaria de convidá-los e que você também compartilhasse desse convite para outras pessoas, para que pudessem, tanto no culto da manhã como no da noite, estarem juntos para aprendermos um pouco mais do Evangelho de Jesus, entendermos o que Ele tem sido e o que Ele é como definição para a nossa vida diante da palavra. E hoje pela manhã, o Evangelho é luz, livro de 2 Coríntios capítulo 4, se você puder, na sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 4, a segunda carta de Paulo à igreja de Corinto. O capítulo é o 4, o versículo também é o versículo 4. Eu quero usar esse texto como base para nós entendermos um pouquinho sobre o Evangelho é luz. O Evangelho é luz. 2 Coríntios 4, versículo também o 4. O texto diz, na minha versão, talvez na sua diferencie um pouquinho, mas ela diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Numa outra versão talvez esteja assim: o Deus deste século ou desta era cegou o entendimento dos incrédulos, ou talvez dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Deus, ou da glória de Cristo, que é a imagem do próprio Deus. Esse texto que nós acabamos de ler, ele é um texto áureo de Paulo, porque Paulo, além de ser um dos apóstolos, chamamos assim, dos mais interessantes, um dos que mais escreveu suas cartas, um dos que mais trouxe, após a morte de Jesus, compreensão para a igreja em sua formação por completa, ele também é um indivíduo que se identificava muito com a luz. Nós temos muito claro isso, um pouquinho antes no livro de Atos, no capítulo 9, exatamente no versículo 3, quando Paulo estava indo a caminho de Damasco. Exatamente no momento ali, uma luz resplandeceu do céu e, atingindo Paulo, ele ficou cego e caiu do cavalo. Vocês lembram desse texto? A conversão de Saulo a Paulo. E ali então, o primeiro contato de Paulo, apesar de conhecer o Evangelho, apesar de conhecer a Jesus, ele teve contato com a luz, e essa luz trouxe de fato alguns sintomas diferentes para Paulo. Primeiro, ele teve uma queda, e segundo, ele ficou cego por algum tempo. E aí Deus, chamando a partir de Jesus ao homem Ananias, e Ananias foi até ele e junto dele trouxe-lhe de novo a visão. Então Paulo já tinha a luz como uma expressão corrente de suas palavras para lidar com as pessoas.
E ao mesmo tempo, se você observou no nosso editorial, ao mesmo tempo que luz é o que traz a claridade, é o que traz uma nova oportunidade, um novo momento para o indivíduo que a encontra, as trevas da qual ele se encontrava, como nós lemos no Evangelho de João, na primeira leitura, a luz veio e nós estávamos em trevas e a luz trouxe claridade para todos nós. E essa é a porção, essa é a caminhada que Paulo vai trazendo em todas as suas cartas, de várias formas, em vários momentos. Por exemplo, em Romanos capítulo 11, versículo 25, em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14 até o 16, ele também menciona essa cegueira, ou esse tirar, ou desvendar aquilo que está atrapalhando nos olhos das pessoas. E não somente nesses textos, mas Paulo vai sempre falando disso, sempre mencionando que nós estávamos encobertos, ou que nós estávamos fechados à nossa visão, ou vendados à nossa visão, cegueira. E isso é muito interessante nesse texto que nós lemos, porque Paulo menciona aqui que Satanás não deseja que a luz gloriosa da salvação seja irradiada em todos nós. Ao ponto de que no texto ele diz que o Senhor, ou o Deus, em letra minúscula, deste século, acabara de cegar ou de trazer a falta de entendimento àqueles que não conseguem acreditar. Então há um processo muito interessante neste versículo a partir de Paulo, de que a luz está aqui. O Evangelho já foi mencionado, já foi dito, já foi pregado. A grande dificuldade é que algumas pessoas não conseguem enxergar isso. A grande dificuldade que Paulo está trazendo é que o Deus desse século, Satanás, está sendo vitorioso em fazer com que algumas pessoas não consigam enxergar a luz do Evangelho. E isso é interessante, que Jesus já mencionava lá no João capítulo 12, versículo 31, o príncipe deste século que era expulso, falando um pouquinho sobre o que Jesus faria. E ali então Satanás é o que vai fazer e mantém os pecadores em suas trevas. E o mais triste, e segundo o texto que nós lemos, se você ler no contexto todo, Paulo estava falando um pouco também dos falsos profetas, das pessoas que ensinavam erroneamente. E aí ele associa o estar cego ou estar vendado os olhos com também as falsas doutrinas, as falsas palavras que aqueles estavam pregando. E ele dizendo que o instrumento que Satanás estava usando para cegar o entendimento eram simplesmente os falsos profetas. Era aquilo que ele tinha como resultado, e aí ele vai colocando, desvendando. Por isso que ele no início ele diz do seu ministério. Ele fala: gente, eu estou aqui diferente dos outros, eu estou aqui para falar disso, do Evangelho, que o Evangelho é luz. E nesse aspecto, quando nós olhamos para isso, nós percebemos talvez uma certa associação com o tempo de hoje, onde nós vemos as pessoas infelizmente cegas espiritualmente e dentro das próprias igrejas. Haja visto que o texto que nós estamos lendo é um texto para uma igreja. Cegos, incrédulos, não conseguem compreender a luz do Evangelho. E nós conversávamos tranquilamente no corpo pastoral toda quarta-feira. Inclusive, abre aspas, se você quiser conversar com um de nós aqui, não venha na quarta-feira de manhã, a não ser que seja uma emergência, porque na quarta-feira de manhã, das 9 ao meio-dia, nós temos o nosso encontro pastoral aqui. Temos a nossa léxico diário, a gente conversa, a gente ora, a gente canta, a gente troca informações sobre o ministério, avaliamos o sermão posterior, enfim, das 9 até o meio-dia nós ficamos aqui juntos, né? Nós estamos ali na nossa sala, fechados, separados para o nosso momento pastoral. E nesses dias estávamos conversando sobre isso, sobre como as pessoas estão com convicções invertidas que nada tem a ver com o Evangelho de Jesus. E nesse texto fica muito claro que parece que a nossa sociedade, ela entende a Bíblia, entende o Evangelho, mas a luz do Evangelho não é brilhosa, ela não tem, parece que é uma luz pequenininha na nossa vida, porque ela não traz esclarecimento ao nosso coração. E esse esclarecimento, ele é muito nítido, ele é muito claro, à vista de que já em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 3, no versículo 2 melhor, o mundo, ou tudo que estava aqui, era em treva, e era vazio, estava vivendo em trevas e vazio. E no versículo 3 é muito claro quando diz: haja luz, e a luz veio, e no poder da luz houve claridade, e já não existia mais trevas.
Não existia mais vazio, algumas formas foram se tomando à medida que a luz, que a palavra de Deus, que o Espírito Santo ia fazendo tudo isso acontecer. E isso é interessante também porque no capítulo 2 de 2 Coríntios, versículo 17, quando o texto diz assim: como alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, à medida que nós vamos nos entregando à luz do Evangelho de Jesus. Mas interessante que essa injunção divina, haja luz, onde face todas as coisas, ela é interessante porque ela começa a desvendar. E um dos planos mais maravilhosos de Jesus na cruz, você pode perceber isso lá no livro de Mateus capítulo 27, no versículo 51 exatamente, quando Jesus morre, ele dá o último brado, que nós falamos semana passada, o véu se rompe de alto a baixo. Há um rompimento do véu. E essa é a mesma ideia onde aquilo que estava cortinado, aquilo que estava tampado, agora pode ser visto. Aquilo que outrora não tinha claridade, não tinha como as pessoas perceberem, agora pode ser visto. E a mesma corroboridade desse texto, onde nós percebemos que o Evangelho de Jesus precisa ser luz para a nossa vida, para desvendar, para tirar o véu, para tirar toda aquela cobertura que talvez possa estar permitindo que eu e você não enxerguemos aquilo que Deus tem para a nossa vida. E é interessante que Jesus já enfrentava esse problema lá no Evangelho de João, ainda no capítulo 12, versículo 40, Jesus enfrentava, e ali ele menciona inclusive Isaías capítulo 8, capítulo 6, versículo 10, quando mencionando de Isaías, ele diz, o versículo: cegou os seus olhos e endureceu os seus corações, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e nem se convertam, e nem haja cura nenhuma para estes. O mesmo profeta Isaías já mencionava isso, lá no capítulo 6, no seu chamamento, e lá no final, a palavra é exatamente essa. E quando nós olhamos tudo isso, nós percebemos lá nas cartas, no final, nas cartas às igrejas, no capítulo 3, quando Jesus chama uma igreja dizendo: vocês são ricos, vocês acham que têm dinheiro, porém vocês não sabem que são desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nu. Mais uma vez ele chama a igreja dizendo: vocês são cegos, porque vocês não conseguem ver. E ele continua no mesmo texto, no capítulo 3 de Apocalipse, chamando a responsabilidade, dizendo: eu tenho para vocês o colírio que pode tirar a cegueira de vocês. E eu volto mais uma vez a mencionar, Jesus está falando com uma igreja, chamando-nos a atenção de que a luz do Evangelho precisa clarear a nossa mente a despeito do que nós estamos ouvindo. E eu creio que nesse tempo presente que nós vivemos, muito se faz necessário a luz do Evangelho para clarear, porque nós olhamos a palavra, nós ouvimos pregadores, nós ouvimos outros pregadores televisionados ou na internet, qualquer coisa assim, e nós não assimilamos, e aquilo não traz luz para nós. E nós acabamos que, como os falsos mestres mencionados aqui, ficamos perdidos e vagamos para lá e para cá. E essa semana eu conversando com uma pessoa que nós estávamos fazendo o discipulado, e eu perguntei para ele a respeito da salvação. Perguntei para ele: você crê que você perde a salvação? Ele respondeu no início que sim. Depois que nós fizemos o estudo bíblico bem tranquilo e claro para ele, ele disse: agora eu sei, eu entendi agora posso responder de novo a sua pergunta: não. E infelizmente na nossa integralidade quanto igreja, se nós fizermos algumas perguntas, talvez não para todos, mas para os irmãos, nós vamos perceber que às vezes falha um pouquinho essa luz. Parece que nós estamos vivendo como que lâmpadas e não como lanternas, ou talvez como os holofotes que nós temos aqui tão fortes. Só sabemos pouquinho, nós não temos conhecimento puro e claro do Evangelho. E por não ter o conhecimento puro e claro do Evangelho, a partir das Sagradas Escrituras, nós ficamos na cegueira espiritual. Nós ficamos como que pessoas das quais não conseguem enxergar em sua totalidade. E aí eu quero lhe trazer, porque a cegueira espiritual, como nós mencionamos no editorial, não é somente perceber imagens. Não é somente uma cegueira à vista de que você não consegue discernir, não consegue ver, mas o fato é que a cegueira espiritual mencionada nesse texto tem a ver com a incapacidade de discernir as coisas.
Não tem a ver só com eu não conseguir ver, não tem a ver só com eu não conseguir apalpar e ter que viver dessa forma, mas tem a ver com discernir as coisas, inclusive discernir o mal do bem, inclusive discernir o que é certo e o que é errado, inclusive discernir o que é bíblico e o que não é bíblico. E aí eu queria fazer com que você entenda que nós não conseguimos discernir essas coisas porque nós olhamos para a sociedade e está muito nítido o que está acontecendo. Nós estamos vivendo numa geração que vê, mas não enxerga, uma geração que ouve, mas não entende, uma geração que não percebe o que está acontecendo na nossa sociedade. Isso é tão claro que os números, ao mesmo tempo que eles nos embelezam, eles também nos criticam, porque nós estamos a cada dia crescendo como sociedade cristã e evangélica no Brasil, mas a desgraça está cada vez mais aumentando, ou seja, o nosso crescimento não tem sido relevante ao ponto que, ao mesmo tempo que cresce, a desgraça aparece. Então tem coisas distintas que, pelo menos na concepção comum, quando mais cristãos nós temos, mais diferente a sociedade se tornaria, porque as pessoas estão se transformando, estão se convertendo, estão se regenerando. A luz do Evangelho está adentrando, e ao adentrar está trazendo uma outra visão, uma outra forma de enxergar a sociedade e a si mesmo. Mas o grande problema é que isso não está acontecendo com a gente. Nós estamos sofrendo porque a gente não entende, a gente não ouve e a gente não vê a realidade que nós estamos em nossa geração. Por isso eu quero te levar a um outro texto também. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo de número 8. E eu quero lhe fazer compreender um pouquinho, nessa passagem, exatamente o que o Evangelho, a luz do Evangelho fez com o indivíduo e é capaz de fazer com a gente. O que a luz do Evangelho, ao ser tocado ou ao tocar alguém, pode produzir em alguém, como produziu em Paulo e como Paulo estava dizendo aqui. E Jesus teve esse encontro, esse momento com o indivíduo. E não à toa, não coincidentemente, era com um cego. Evangelho de Marcos, capítulo de número 8, versículo de número 22. Se você tiver com a sua Bíblia, vamos ler mais uma vez o texto das Sagradas Escrituras nessa porção, nessa perícope agora, versículo 22 até o 26. Olha o que diz: é uma cura de um cego chamado cego de Betsaida. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram o cego e rogaram a Jesus que lhe tocasse, numa expressão, talvez numa outra versão, que o curasse. Jesus então, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva aos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou: vês alguma coisa? Ele, recobrando a vista, ou seja, ele começou a enxergar um pouco, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Isso talvez é como alguns, quando vão ficando velhos, não conseguem enxergar, ver só vulto. É isso que ele estava querendo dizer. Eu não vejo homens, eu vejo pessoas, eu vejo estruturas como árvores andando, ou seja, eu não consigo discernir o rosto, os braços, para mim é só um tronco. É isso que ele está dizendo. Vamos continuar? Então novamente ele pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido. Presta atenção nesse texto. E tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora. Para onde? Para casa, recomendando-lhe que não entrares na aldeia, ou no povoado, talvez na sua versão. Esse texto tem muito a ver com o Evangelho de luz, porque quando a gente enxerga esse texto, a gente percebe algumas coisas, e eu queria lhe trazer a atenção de forma muito simples, singela, mas bem específica para te abençoar. Esse é um dos milagres mais interessantes que eu gosto de Jesus, porque aqui Jesus faz o milagre e ele curou pelo menos 7 mencionados nos evangelhos, 7 pessoas de cegueira, e eu creio que muito mais foram curados. Mas uma das formas que Jesus fez a cura, algumas ele falava: queres ver? Como um outro cego, o que queres que eu te faça? Né? E esse texto em especial, Jesus pega aquele jovem pela mão, pega aquele rapaz pela mão, leva para um canto um pouco afastado, e ali ele começa a salivar nas mãos e passa nos olhos. É o que diz o texto. Ele leva para a aldeia, aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos. Jesus saliva nas mãos, né? Passa nos olhos daquele cego, diferente, estranho, né? Talvez se aquele cego tivesse um pouco de visão, ele falaria: não, peraí, o senhor está de brincadeira, né?
O senhor não pode só falar? Eu já ouvi o senhor fazendo algumas curas e o senhor só falou. Não dá para só abre os olhos e volte a ver. Não dá para fazer isso. O senhor vai, cuspir nos olhos, nas mãos e passar nos meus olhos essa saliva. Poxa, senhor, tem coisa nojenta, né? Por que fazer isso? E é interessante que Jesus não faz isso somente uma vez. Jesus faz isso e ele pergunta para o cego: você está vendo? Passa, impõe-lhe as mãos e pergunta: você está vendo? E o cego diz: mais ou menos. Aí mais uma vez Jesus faz o mesmo processo, e então a expressão que o versículo diz: e tudo então distinguia de modo perfeito, ou seja, agora sim eu vejo perfeitamente. E é interessante que quando a gente olha para isso, a gente percebe, eu quero lhe fazer entender, que a cegueira espiritual estava declarada nesse homem. E Jesus, quanto foco, a essência do Evangelho, traz para ele a luz do Evangelho para que ele possa ser liberto da cegueira espiritual. Só que essa cegueira espiritual aqui, fazendo alusão a uma cegueira física, faz-nos entender algumas coisas muito interessantes que eu queria lhe trazer. No versículo 23 é a primeira. Nós precisamos, a cegueira das quais Deus, a partir da luz do Evangelho, quer que eu e você tiremos da nossa vida, é a cegueira direcional. A luz do Evangelho, a primeira cegueira, de muitas outras, não vamos reduzir, não tenho essa intenção, mas a primeira é a cegueira direcional. Mas onde está isso no texto? Eu vou te mostrar. Versículo 22, eles chamaram, Jesus entrou na cidade, eles trouxeram o cego e pedisse para que Jesus o tocasse. Jesus poderia fazer ali rapidamente um milagre, mas o que Jesus fez foi que, tomando o cego pela mão, Jesus rapidamente chega próximo do cego, estende a mão ou pega a mão do cego ali e o afasta e leva um pouquinho para longe. E essa atitude é comum, até porque o cego, como nós colocamos anteriormente no editorial, cito mais uma vez, é um indivíduo que, por estar ausente da visão, ele não consegue mais se direcionar. Ele precisa ou de um bastão, de um guia, ou de alguém que possa fazer com que ele se perceba. Tanto que o cego vai palpando, ele vai achando assim, para ele tentar se achar, ele vai tentando com os toques ajustar a sua direção. E esse texto diz claramente que Jesus pega-o pela mão dizendo: querido, eu vou ajudar a levar na direção que eu quero que você vá, que é fora da aldeia, que é um pouquinho longe dessa galera. E Jesus, pegando-o pela mão, direciona este cego para outro lugar. Isso tem tudo a ver com o Evangelho de luz. Tem tudo a ver com o Evangelho de luz, ou a luz do Evangelho, porque nós estamos vivendo de fato e de verdade nos tempos de hoje uma cegueira direcional. A nossa juventude, vou começar por eles, os nossos adolescentes e jovens, não sabem para onde vão, não tem noção nenhuma de direção, não conseguem saber se vão para a direita, se vão para a esquerda, ou se vão fazer este curso, se vão fazer aquele curso, se vão ficar junto com aquela pessoa, aquela outra pessoa. Enfim, nós temos uma falta de direção tão clara, tão nítida nos tempos de hoje. Se eu perguntar para você, o que você quer chegar daqui a um ano, o que você vai me dizer? Você consegue estar na ponta da língua com essa resposta? Onde você quer chegar? Quais são seus sonhos? Quais são seus projetos? Qual é a direção que você tem tido ou tem tomado a respeito da sua vida? E é interessante que essa geração, nós não temos um norte, nós não temos um objetivo para onde chegar, e nós ficamos buscando por não ter direção, nós buscamos em todos os lugares uma direção. Muitos talvez por não saber que o que Deus quer, não ter conseguido olhar, tirando essa cegueira espiritual, eles ainda estão como vendados, eles não conseguem enxergar o que Deus tem a partir do Evangelho para a vida deles. E aí, por não conseguir enxergar isso, eles começam a buscar a direção talvez nas drogas, na bebida, ou talvez em sexo, ou talvez no mundo mesmo, de todas as suas porções. E aí ele tentando achar, eu preciso achar uma direção, eu preciso me ajustar, eu preciso fazer com que eu entenda, eu preciso dessa direção. E eu sinto em te dizer, ou melhor, eu tenho as boas novas para te dizer: a luz do Evangelho é que nos ilumina e tira a cegueira direcional que nós estamos tendo. É só o Evangelho que nos dá direção.
E não somente nos dá direção, como o próprio Salmo de número 23, quando ele vai dizendo: guia-me pela vereda, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdejantes e leva-me junto, Ele me guia. O papel de Jesus, o papel do pastor, do Senhor na nossa vida é nos guiar, é nos levar numa direção, é nos dar norte, nos dar sentido para aquilo que nós estamos vivendo. E infelizmente nós estamos na mesma proporção que Jó. Ele dizia: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Ou seja, hoje eu tenho uma direção, porque agora eu enxergo. Hoje eu consigo enxergar o que o Senhor tem para a minha vida. Hoje eu consigo enxergar tudo aquilo que o Senhor estava falando. E o próprio Jesus corroborava com essa expressão no capítulo 8 de João, versículo 12. Falava novamente a Jesus dizendo: eu sou a luz deste mundo. Quem me segue nunca mais andará em trevas, mas terá luz, e a luz que traz vida. E nessa expressão me reporto mais ou menos mais uma vez ao livro de Salmos, Salmo 119, versículo 105. O que diz esse texto? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e o que ela se torna? Luz para o meu caminho. E antes da segunda eu queria lhe desafiar, querido, sabe por que a gente está cego direcionalmente? Porque a gente não tem conhecimento da palavra. Nós estamos cegos, falta-nos direção, porque nos falta contato com a palavra de Deus, porque ela é luz. O Evangelho que traz luz e tira a cegueira direcional, ela é encontrada a partir da leitura da palavra. Então eu lhe dou uma sugestão, um conselho: embriague mais o teu tempo na palavra de Deus. Tome mais as palavras como alimento, como o próprio Salmo 19 em várias proporções nos diz. Tome-a como alimento, como mel, como sabor. Faça com que ela tenha alegria, e você tenha alegria de ler, de estar com ela, desenvolver relacionamento com ela. E aí você vai ver que a cegueira direcional, ela vai se extirpar da sua vida. Você vai começar a ver, você vai começar a entender, e você vai começar a ir na direção que Deus tem para a tua vida. Mas o mesmo texto também, além de uma cegueira direcional, ele também traz uma outra cegueira que eu creio ser muito importante, que eu e você desvendemos no nosso dia a dia, que é a cegueira relacional. Onde está isso no texto? O versículo final dessa perícope, quando Jesus tira toda aquilo que atrapalhava a cegueira desse homem, ele manda esse homem voltar para casa. Eu mencionei até no editorial, se você não leu ainda pode ler, por favor. Isso pode abençoar muito a sua vida, e creio que vai. As pessoas na época de Jesus não tinham ajudas quando eram cegas. Elas não tinham um plano ou alguma coisa de um INSS, como eu mencionei no editorial, que poderiam ajudá-las porque elas são deficientes, porque elas não podiam trabalhar por causa da ausência da visão, porque elas não poderiam caminhar ou ir a algum lugar por causa da ausência da visão. Naquela época eles não tinham nada disso, e eles ficavam refém dos familiares. E normalmente refém dos familiares, em conflitos, e não querendo ser uma pedra de tropeço para os seus familiares, eles iam para a rua e tornaram-se pedintes. E é o caso desse cego, é o caso do cego Bartimeu, é o caso de outros cegos tais que estavam como mendigos na rua pedindo esmolas, porque eles não podiam ver, por não ver não podiam trabalhar, por não poder tocar não podiam executar nada. E eles se tornaram mendigos, se ausentavam de suas famílias para ficarem na rua. E você imagina o quanto isso causava de traumas dentro da família? O quanto isso causava de problemas relacionais dentro da família? E é essa cegueira que Jesus observa, e o primeiro ato que Jesus manda esse cego fazer é voltar para sua casa, é voltar para sua família, é voltar para onde ele saíra, e ao voltar para lá, se reconciliar, se ajustar e mostrar para sua família que agora ele vê, que ele pode ajudar, que ele pode reaver todas as situações. E é interessante quando nós observamos todo esse texto, os cegos que ficavam dependentes da rua, nesse caso Jesus o manda voltar para a sociedade, para a sua família, para depois ser ingerido na sociedade. E eu gosto de usar uma expressão, sempre falo isso quando eu converso com algumas pessoas, que o nosso primeiro campo missionário depois da nossa conversão é a nossa família. O primeiro lugar onde as pessoas vão perceber que Jesus está na tua vida e que a luz do Evangelho adentrou em você é a sua família.
E a gente fica imaginando, eu coloquei uma frase esses dias no treinamento de liderança: aqueles que mais te amam é que podem dizer do teu sucesso. Ou seja, aqueles que mais te amam é que sabem como você é que sabem quem você é. Por isso é que nós, e eu fico preocupado quando alguns se convertem ao Evangelho de Jesus e só brigam em casa. Se convertem e os pais não são evangélicos talvez, mas ele se converteu e chega em casa, ele continua com as mesmas brigas, ele continua com os mesmos conflitos, com as mesmas tormentas. Parece que nada mudou na vida dele. Ele não entendeu ou não leu o texto quando diz: se depender de vós que haja paz, que aconteça. Ou talvez o texto de Jesus dizendo que ali você precisa ser luz. Nada disso. Por isso, meu querido, a mesma atitude que Jesus teve com aquele homem, ele também tem com a gente. Ele quer tirar a nossa cegueira relacional. E eu vou um pouquinho mais longe. A nossa cegueira relacional, ele é um grande problema para o crescimento espiritual da nossa sociedade. Tanto é problema que Jesus, no Sermão do Monte, ele usa por 2 momentos a questão do perdão. Um segundo momento, já vou fazer o anterior, mas o segundo momento, em ordem de versículos, ele menciona a seguinte expressão: perdoa os nossos pecados, Senhor. Assim só? Qual é a condição para Deus me perdoar dos meus pecados? Da oração do Pai Nosso: assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Numa expressão mais coloquial, mais simples talvez, dizia assim: Senhor, me perdoa na mesma medida que eu perdoo a quem me faz mal. Ou uma outra expressão que eu ouvi esses dias: me perdoa do mesmo jeito, em proporção ou igual, no fato de que se eu não perdoar o outro, o Senhor não tem a obrigação de me perdoar. E se a gente levar esse texto nu e cru, nós vamos perceber que muitas pessoas, inclusive nós vamos participar da ceia do Senhor, e o texto também menciona em 1 Coríntios que a gente precisa se autoexaminar e se ajustar com as pessoas. E numa das expressões de Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 23 até o 26, já falei um tempo sobre isso, que Jesus diz assim: se você estiver apresentando uma oferta diante do altar, e ali se lembrar que algum irmão seu tenha algo contra você, o texto diz bem claro: deixa ali a sua oferta diante do altar, vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, e depois volte e apresente a sua oferta. O que Jesus está dizendo é que antes de você adorar a Deus, mais importante do que é relacionar-se com Deus, também em proporção é relacionar-se bem com seus irmãos. Tanto que quando ele pergunta, um homem pergunta: qual que é o maior mandamento? Amarás a Deus sobre todas as coisas, só isso? Não, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, a cruz exemplifica que o relacionamento vertical e horizontais, eles também se compactuam, precisam ser a mesma coisa. E infelizmente hoje, no tempo que estamos vivendo, nós estamos vivendo essa cegueira relacional, onde nós adoramos a Deus maravilhosamente bem, levantamos as mãos e tudo, mas não conseguimos amar a quem está do nosso lado. E o próprio texto nos incomoda sobre isso. Como você pode dizer que ama a Deus a quem não vê, e não consegue amar aquele que está ao seu lado, a quem você vê? Mas sabe por que a gente não consegue? Porque nós estamos cegos, relacionalmente falando. Porque a luz do Evangelho, o Evangelho quanto luz, não chegou ainda em profundidade no meu e no seu coração, transformando o nosso coração e fazendo com que eu e você possamos compartilhar, dispensar, liberar amor e perdão para as pessoas. E aí nós ficamos como que picuinhas, incomodados, machucados. Não falamos com o pai, não falamos com a mãe: aquele irmão me incomodou, aquele outro me fez isso. E essa semana, atendendo uma pessoa, ela disse para mim assim: eu fui pedir perdão para o irmão Isaías, sabe o que ele me disse? O quê? Eu vou te perdoar, mas eu não quero você perto de mim, o meu perdão é diferente. Falei: nossa, até formas de perdão a gente está estipulando agora, a gente está colocando regras agora. E eu falei até para essa pessoa: mas qual a base bíblica que ele deu para você disso? Querido, como você se desenvolve nos seus relacionamentos? Jesus, à luz do Evangelho, levou aquele homem para se reconciliar com a sua família. E eu quero desafiar, querido, porque esse caos que nós estamos vivendo é infelizmente porque muitos dizem amar a Deus, mas infelizmente não resolvem os problemas do passado com relação aos seus entes queridos, ou com outras pessoas quaisquer.
Eu não olho, eu não converso, eu sou assim. Meu querido, deixa a luz do Evangelho entrar no teu coração e te transformar. Porque é só a luz do Evangelho que vai trazer claridade, é que vai trazer o perdão, é que vai fazer com que eu e você sejamos retirados de nós, dos nossos olhos, essa cegueira relacional, assim como a cegueira direcional. Por isso, querido, nesta manhã eu quero desafiar a permitir que Ele ajude a sua vida, o Evangelho de Jesus, a não somente ver, mas discernir. A não somente ver, falar isso é bom, isso é bênção para mim, mas a discernir. E quando você discerne, você vai conseguir perceber que o Evangelho tem muito mais para a sua vida do que você imagina. Ele pode clarear a sua vida na sua direção, Ele pode clarear a sua vida no seu relacionamento, Ele pode clarear a sua vida em tantas outras esferas. Mas nesta manhã, eu queria que você pensasse nisso. Se for necessário, faça como Jesus fez com esse homem. Permita que Jesus toque os teus olhos, permita que Jesus toque o teu coração e te dê direção para onde você precisa ir. Como nós falamos semana passada, você precisa mudar, permita, porque Deus tem sempre o melhor para você. A vontade de Deus é agradável, é perfeita, é maravilhosa. Permita que Ele te toque, porque muitas vezes nós ainda, mesmo cristãos, continuamos cegos direcionalmente. Você não sabe para onde ir, Jesus vai te dar direção. E cegos relacionalmente, não sabemos como amar as pessoas, mas Jesus sabe fazer isso e Ele pode te ensinar. A luz do Evangelho pode fazer isso com a gente. Feche teus olhos, nós vamos cantar, preparando-nos para participarmos da ceia do Senhor, essa mesa linda. E nesta mesa, incomodado pelo poder da palavra, pela luz do Evangelho que traz claridade à nossa vida, que eu e você possamos compreender, e não só compreender, mas nos entregarmos à nitidez da luz que o Evangelho traz para o nosso coração. Feche teus olhos, vamos cantar essa canção, enquanto estivermos preparando para esse momento onde vamos participar da ceia do Senhor.